Tudo bom, Tamires? Seja bem-vinda. Como funciona pegar as tarefas impressas? O Arley está perguntando. Boa tarde, galera. Hoje é dia 30 de março, para você que está vendo isso aí gravado. Eu sou o professor Afonso de História e essa é a nossa segunda aula ao vivo. Estou tirando algumas dúvidas dos alunos aqui sobre algumas circunstâncias específicas aí das aulas com pandemia, beleza? O Arley perguntou aí, como é que eu faço para pegar o material impresso? O Arley, caso você não tenha acesso à plataforma, se você tiver com problema com a internet, né, tá sem dados, não está conseguindo assistir as videoaulas e tal, todo o conteúdo que eu passo aqui na plataforma e na aula ao vivo está também disponível numa apostila que eu elaboro toda semana e mando para a escola, para os alunos mesmo que não têm internet, beleza? É o mesmo conteúdo e as atividades que tem na apostila são as mesmas atividades que tem na plataforma, igualzinho, até as questões são iguais. E a diferença é que você vai responder no papel e devolver para a escola, beleza? De vez em quando eu vou lá na escola e vou pegar esses papéis para eu corrigir, tranquilo? Para essa galera que vai precisar da apostila porque não tem acesso à internet, eu ouvi dizer, eu não tenho certeza, tá? Mas parece que para essa galera do material impresso, os professores lá da escola vão entregar também o livro didático. Para vocês que estão estudando pela plataforma, não vai precisar, porque a internet tem todo o nosso conteúdo, além de eu poder fotografar as páginas do livro, caso você precise. Eu tiro uma foto aqui, posto a foto lá na plataforma, e aí você tem acesso ao conteúdo no livro. Beleza? Eu tenho a impressão que eles fizeram isso para reduzir o número de alunos na escola e evitar que muita gente pegue a tal da doença aí e tal, né? Para a gente não contaminar todo mundo. Beleza? Tá inspirado para estudar. Que bom, Arley. Eu também nasci inspirado para ensinar. Eu adoro ser professor. Inclusive, é melhor a gente começar, né? Já são 15 horas e 3 minutos. Inclusive, vocês me desculpem se eu fizer alguma bobagem, tipo isso que eu fiz aqui de ficar me balançando. É que eu tenho visto muito negócio no Instagram, daqueles vídeos engraçadinhos, sabe como é que é? E aí eu morro de rir e acabo imitando sem querer. Vocês já me desculpem pela falta de noção. Pois muito bem, essa é a nossa segunda aula online. Sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles de vocês que já tiveram livro didático ou que pegaram o livro didático, se você estiver vendo isso depois, não sei. Se você tiver com um livro aí, você é sortudo, esse conteúdo está na página 46. Além disso, esse conteúdo, deixa eu ver, a semana toda eu estava querendo essa aula. Oba, Vinícius, estamos aqui, é a nossa chance, vamos aproveitar. Eu vou colocar boa parte desse conteúdo também no Google Classroom, beleza? Vai ter texto extra, eu vou colocar vídeo aula extra, além dessa aula gravada, eu coloco de outros professores que eu também acho bacana, caso você não goste muito da minha aula, beleza? Vai ter conteúdo de sobra, não se preocupa se você não tiver o livro, belezinha? Talvez você receba o livro aí mais para frente, caso a pandemia diminua, caso a gente, né, consiga entregar todos os livros para todo mundo, e assim por diante. Muito bem. O que a gente vai estudar hoje, então? Você deve se lembrar que na aula passada eu também queria e eu não consegui ler o chat. Vocês já me desculpem por não conseguir ler o chat o tempo todo, é porque eu estou usando o celular e é tudo muito pequeno aqui, e aí eu me confundo. Enfim, não consigo apertar tudo muito rápido. Paciência. Quem não gosta da aula, mão massa. Opa, Gabriel, valeu. Você deve se lembrar que na última aula ao vivo a gente estudou as maravilhas tecnológicas dos povos indígenas que viviam aqui na América, não é isso? Antes dos europeus chegarem aqui. Pois bem, o que estava acontecendo na Europa enquanto aqueles índios viviam na América? O nosso estudo da história, ele não pode ficar só sobre um lugar, a gente não pode estudar só a Europa, né, por exemplo. Foi por isso que eu comecei pela América, porque eu gosto muito dos astecas, dos incas e dos maias, e também porque o capítulo 1 do livro é sobre os caras. Então, eu preferi começar falando sobre eles. E você deve se lembrar que esses caras construíram impérios com pirâmides, calendários e tecnologias incríveis. Até os nossos indígenas brasileiros, que a gente nem dá nada neles, né? Ah, o índio do Brasil só vive lá no meio do mato. Não, 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 nada a ver. O cara fez uma engenharia genética cabulosa ali de seleção artificial para tornar a planta da mandioca comestível. Você deve se lembrar disso. Se você pegar a folha da mandioca e comer, você vai passar muito mal porque ela é venenosa, não é? O índio brasileiro, então, ele percebeu isso e aí foi escolhendo quais mandioquinhas ele ia nutrir, que ele ia cuidar, e quais outras ele ia tirar da plantação. Depois de muitos anos fazendo isso, as mandiocas menos venenosas é que iam se reproduzindo, e aí essa seleção artificial tornou a mandioca que a gente tem hoje comestível. Então, existiam ideias incríveis na cabeça desses índios? Existiam. E agora a gente vai estudar um pouco sobre quais ideias incríveis tinha na cabeça dos europeus, aquelas pessoinhas branquinhas de olhinhos claros, mas nem todas, né? Tem moreno na Europa também, você sabia disso? A gente vai falar sobre eles hoje, os italianos. Os italianos têm a pele meio moreninha, assim, porque eles têm um pouquinho de sangue árabe no meio.
Sabia disso? Muito louco. Então, hoje a gente vai estudar esses caras, os europeus, e principalmente sobre o ponto de vista do renascimento europeu, porque a princípio você já deve ter estudado Grécia e Roma lá no sexto ano, além de a Idade Média, o feudalismo e tudo mais. Meu Deus, professor, isso foi no ano passado, 2020, foi um ano horrível, não lembro de nada. Não se preocupe, meu amiguinho. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas e vou deixar vídeos legais. A princípio, no sábado passado, eu deixei um vídeo sobre a semana da utilização da água. Se você assistiu, você deve ter visto que o vídeo é de um jogo. Sim ou não? Eu sou gamer, eu jogo muita coisa. Se você ver na minha apresentação de slides aí no meu computador, tem os atalhos dos meus joguinhos aqui embaixo. Eu jogo um monte de coisa. E um dos jogos que eu adoro, eu coloquei um vídeo para vocês lá na atividade de sábado, chama Assassin's Creed Origins, que é um jogo de uma série muito famosa aí, o Assassin's Creed, que se passa na antiguidade. E aí no vídeo você pode fazer um tour lá pelo jogo, mostrando os aquedutos e a tecnologia de água de Roma. Então, é um jogo muito legal. Se você tiver a chance de ver vídeos sobre ele, ou até mesmo jogar o jogo aí em casa, eu super aconselho. É uma boa forma de estudar a história, jogar Assassin's Creed Origins. Beleza? Muito bem. Então, o que foi o Renascimento Europeu? Hoje a gente vai estudar três coisinhas sobre o Renascimento Europeu. Primeiro, a queda de Roma e a Alta Idade Média, ou seja, como tudo deu errado, né? Depois, o Renascimento do século XII, que a gente também chama de a Alta Idade Média. Beleza? Como é que as coisas começaram a melhorar? E, por último, a Renascença, ou seja, o surgimento das obras de arte, das coisas incríveis que a gente vai ver vários exemplos aqui nessa aula. Então fica ligado aí, porque hoje vai ser massa. Esse conteúdo é muito legal, beleza? Então vamos começar falando sobre Roma. Todo mundo já ouviu falar de Roma, não é? Até hoje, Roma é a capital da Itália. Só que tem muitos detalhes sobre Roma que tornam ela muito especial. Veja bem, vizinho de Roma tem a Itália, que parece uma bota no mapa. Eu devia colocar um mapa aqui, mas eu me esqueci. Enfim, deixa eu achar um mapa na internet, inclusive, né? Por que não? Vamos ver aqui um mapa mundi. Mapa mundi. Chururu, chururu. Imagens. Muito bem. Seria mais fácil abrir um Maps, né? No Google Maps. Acho que faz mais sentido. Já estão falando ali o que é o Renascimento. Olha o spoiler. Calma que a gente vai chegar lá. Eu sei que é legal. Muito bem. Aqui estamos vendo o mundo. E aqui eu vou mostrar para vocês a Europa. Estou dando um zoomzinho aí na Europa. Vocês estão vendo isso daí? Bom, a Itália é essa partezinha aí que você está vendo parecida com uma bota bem no meio da sua tela agora, no meio da apresentação. Pois bem, ali na Itália até hoje existe a cidadezinha de Roma, tranquilo? Roma é até hoje a capital da Itália e é sobre ela que a gente está falando. Do ladinho da Itália fica aqui a Grécia, beleza? Ali naquela pontinha, não sei se você está vendo ali piscando, é o meu mouse passando em cima dela. Pois bem, a Grécia tinha sido um lugar incrível na antiguidade. Lá antes de Jesus Cristo nascer, na Grécia tinham nascido filósofos, pensadores, matemáticos, pessoas inteligentes. Não tem jogo mais legal que o Blood Pool. Ah, Blood Pool? Não conheço. Bom, vou procurar depois. Não sei se é Blood Pool, acho que eu li muito rápido. Enfim, o que aconteceu de tão especial na Grécia? O pensamento dos gregos era incrível, porque eles criaram uma sociedade que permitia aos estudiosos viverem estudando, beleza? Enquanto as outras pessoas, os servos, os escravos, trabalhavam, eles criaram uma classe de pessoas que apenas estudava, apenas descobria coisas. E os gregos descobriram coisas incríveis, né? Ah, é de sinuca. Legal, Gabriel, sinuca é legal. Pois é. Vou evitar ler o chat muito porque me distrai, beleza? Eu sou facilmente distraído. Enfim, e aí, por que essas ideias gregas eram tão incríveis? Platão, ele descobriu o mundo das ideias. Ele falou, cara, quando você pensa em uma coisa que ainda não existe, essa coisa já está sendo criada no seu pensamento. E a maior prova de que ela foi criada no seu pensamento é que você é capaz de ir lá e fazer um desenho dessa coisa depois, por exemplo. Imagina quando você tem uma ideia incrível e escreve um texto maravilhoso, ou faz uma obra de arte de pintura, ou faz uma edição de vídeo. Platão, lá na Grécia Antiga, antes de Jesus Cristo nascer, ele dizia, olha, antes disso existir no mundo real, isso existia na sua mente. Olha que ideia louca, né? Que profundo. O cara está literalmente analisando o pensamento humano, lá antes de Jesus Cristo nascer. O legal de estudar a Grécia e Roma é que a gente pensa que essas nações, esses povos lá da antiguidade, eles, sei lá, viviam guerreando, andando a cavalo, ou, tipo, a gente não pensa neles como pessoas com tecnologia, né?
Pois é. Acontece que Grécia e Roma eram exceções. Acho que foi em Roma ou Grécia que acharam uma cidade soterrada na rocha. Isso, Lucas. O nome dessa cidade era Pompeia. Pompeia era uma cidade lá do Império Romano que foi coberta por cinzas de um vulcão que entrou em erupção. E aí essas cinzas viraram rocha e preservaram a cidade. Milhares de anos depois, a gente descobriu de novo a cidade e isso foi muito legal, porque as pinturas e os afrescos foram protegidos lá embaixo das cinzas. Muito louco. Pompeia. É para copiar? O Vinícius está perguntando. Vinícius, mantenha o seu caderno sempre aí e vai escrevendo tudo que você achar de interessante que eu estiver falando, beleza? Lembra que quando você escreve, você aprende mais. Tranquilo? Muito bem. Então, por que é interessante estudar Grécia e Roma? Porque esses Professor, caras eles eram... Oi, diga. professor, tipo, o renascimento dos europeus foi um movimento artístico, certo? Também. Não só artístico, mas também artístico. Sim. Ok. Beleza? A gente vai chegar nele. Primeiro vamos estudar como tudo caiu antes de renascer, certo? Então, Roma era um lugar incrível. 753 anos de Jesus Cristo nascer, os romanos já eram uma república. O que é uma república? O que é essa mancha no texto? Qual a palavra? Ah, é Augusto. Perdão, é porque a edição do texto ficou esquisita. É Rômulo Augusto. Muito bem. Então, Roma era uma república. Ela foi fundada por um cara chamado Rômulo. Na verdade, eles eram dois irmãos que foram criados por uma loba, diz a lenda, né? Eles não tinham mãe, eram órfãos, e uma loba fêmea criou os dois. É a lenda aí da criação de Roma, e esses dois irmãos se chamavam Rômulo e Remo. Então, esses dois caras criaram uma república onde as pessoas votavam e escolhiam quem ia governar. Olha que louco, a gente usa isso até hoje, né? A gente vota no nosso presidente de vez em quando e aí muda o presidente quando não tá legal. Não é assim? Pensa que os romanos já tinham pensado nisso 753 anos antes de Cristo. Eles eram, tipo, muito inteligentes. Tá entendendo como é que é? E aí Roma surgiu primeiro como uma república. O Arley tá com a mão levantada ainda. É mesmo, não tinha visto. O Rômulo rema com Remo. Olha que trava a língua, né, Lucas? Pois é. Então, com a influência dos gregos, como eu falei ali no mapinha, eram vizinhos, além de outros povos, os fenícios que viviam ali perto também, os próprios árabes, os persas, eles acabaram desenvolvendo uma grande civilização. Roma se tornou uma referência de cultura, de inteligência, de estudos, juntamente com a Grécia. Quando a Grécia entrou em decadência, entrando em guerra contra os persas, Roma sobreviveu. Mesmo a Grécia tendo caído, Roma se manteve em pé. E olha, vocês estão vendo fotos aí, essas fotos são reconstruções de fato da Roma antiga. Você imagina antes de Cristo nascer, pessoas criarem coisas incríveis como essas, que mesmo hoje em dia a gente acha difícil de ver por aí. Aqui em Samambaia mesmo, por exemplo, a gente não tem nenhum prédio tão bonito, a gente tem prédios modernos com vidro e tudo mais, mas essa arquitetura clássica de Roma, mesmo hoje em dia, 2000 anos depois, a gente vê muito pouco. Beleza? Bom, Roma durou aí quase 1000 anos. Professor, você já foi em Roma? Ô, Vinícius, eu nunca nem entrei no avião. Eu nunca saí do Brasil. Pois bem, o senhor é de qual quadra? Eu moro na 312, aqui na Samambaia Sul. Muito bem. Então, Roma passou por vários períodos. Teve vários presidentes ou vários reis eleitos, porque ela era uma república, tinha um senado, e aí a gente vai, no sexto ano você estuda com bastante detalhe a história de Roma, e aí 27 anos antes de Cristo, mais ou menos ali quase na época em que Cristo estava para nascer, Roma se tornou um império. Isso quer dizer que não era mais uma república, não tinha mais votação para escolher quem era o governante, e agora tinha um imperador, beleza? O imperador governava até morrer, quando ele morria, o filho dele assumia no lugar dele, e assim por diante. Muito bem. Mesmo sendo um império, mesmo tendo uma história militar de exércitos e invasões e guerras, Roma passou por inúmeras Ô, guerras. professor, Sim, diga, a cidade de Roma, onde que fica, hein? fica na Itália, igual eu mostrei no mapinha aí, se você voltar à gravação depois, estiver assistindo esse vídeo depois, você pode olhar lá. Ela é até hoje a capital da Itália, beleza? A Itália é um Ah, paísinho tá. que parece uma Obrigado. gotinha. Por nada. O filho do imperador era o herdeiro, então. Exatamente, Lucas. Claro que nem sempre funcionava. Às vezes alguém matava o herdeiro e tomava o trono dele, né? Teve muito disso também. O fato é que impérios, eles crescem por meio de guerra, beleza? E Roma começou a se tornar muito rica porque o império começou a crescer. E aí tudo que hoje a gente chama de Europa fazia parte do Império Romano. O Império Romano ia desde a Inglaterra, deixa eu voltar para o mapa. O Império Romano ele ia
desde a Inglaterra, aqui em cima, estão vendo a ilha da Inglaterra aí, até Israel, lá perto da Turquia, certo? Passando a Grécia, tem o Mar Negro, até chegando ali na Jordânia, Israel, beleza? Onde hoje é o país de Israel. O norte da África inteiro aqui, tudo isso pertencia a Roma. Então é seguro dizer que Roma foi o maior império da antiguidade. Todo esse pedaço do mundo que vocês estão olhando do mapa aí, indo para Espanha, Itália, Grécia, Turquia, Argélia, tudo isso daí pertencia ao Império Romano. Beleza? Então você tinha esse grande império. Nós tínhamos então esse grande império romano se expandindo cada vez mais, e aí em 476 depois de Cristo aconteceu vários casos que você deve ter estudado aí no sexto ano, mas basicamente Roma foi invadida gradativamente por bárbaros. Ela teve vários problemas de administração, certo? A política de Roma começou a entrar em decadência, e em 400 depois de Cristo o império caiu. Beleza? Então, com a queda do Império de Roma, a gente chama disso de a grande tragédia do Professor, Ocidente. Diga, Gabriel. isso aí que o senhor está ensinando eu nunca estudei. Nunca estudou? Bom, teoricamente é uma revisão, Não. acredito que do sexto ano, a antiguidade, mas não tem problema, a gente esquece mesmo. É bom que tenha a revisão, não é? A gente Professor, diz Mas então no que... sexto ano nunca mesmo eu estudei isso, nem ouvi falar. Bom, de Professor. repente a matéria do sétimo eu estou me confundindo, eu vou dar uma olhada no livro de vocês para conferir de repente, que vai que a gente dá sorte de estudar Roma, né? É um conteúdo que eu gosto muito. Diga, Lucas, e aí eu continuo. É que ano passado eles fizeram mais revisão do quinto ano. Pode ter sido por causa da pandemia, os estudos ficaram bem bagunçados por isso aí. Mas não tem problema, a gente tem bastante tempo para revisar, beleza? Vamos prestar atenção aqui então, enquanto isso. Com as migrações bárbaras e integração de diferentes povos, além, como eu falei, de problemas de corrupção e má administração, a grande tragédia do Ocidente aconteceu e a civilização de Roma caiu. Como eu falei para vocês, essa civilização ela tomava conta de praticamente toda a Europa, e com isso, a civilização europeia como um todo começou a entrar em declínio. Esse declínio a gente chama de a Idade Média. Você repara pelo nome, média, significa que ela está no meio de alguma coisa, né? A gente teve dois períodos muito interessantes, que é o caso da Antiguidade Clássica, de Grécia e Roma, e depois o Renascimento, que é a aula de hoje, e no meio, na Idade Média, a gente teve aquele tempo ali de dificuldades e problemas. Beleza? Professor, o senhor vai soltar essa gravação aonde? O Arley, eu coloco ela no YouTube e depois linko lá no Google Classroom. Beleza? Então, olha que coincidência incrível. O último imperador romano, o nome dele também era Rômulo. Era o mesmo nome daquele primeiro fundador de Roma, lá em 700 antes de Cristo. Olha que coisa legal. Roma foi criada por um Rômulo e o último governante também se chamava Rômulo. Beleza? Caindo o Império Romano, vocês estão vendo uma imagem aí que eu coloquei, uma pintura clássica, retratando a queda de Roma, começa o período da Alta Idade Média. E a Alta Idade Média é aquele período da história que a gente costuma chamar de a Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Bom, eu falei para vocês que Roma tinha tecnologias, tinha conceitos filosóficos, tinha aquela coisa toda de pensamentos fundamentados em Platão, em Aristóteles, a filosofia clássica inteira. Quando Roma caiu, esse conhecimento foi perdido. Os bárbaros destruíram a cidade, as pessoas que viviam sob Roma começaram a viver sem lei, porque não tinha mais as legiões para garantir a segurança das pessoas, por exemplo, e aí o mundo foi se tornando cada vez mais violento. Quando a gente estuda a Idade Média, a gente sempre tem que ter em mente, então, que foi um período violento, especialmente a Alta Idade Média, que foi do século V, ou seja, mais ou menos ali 400 depois de Cristo, até o século X, cerca de 900 até o ano 1000 depois de Cristo. Beleza? Esses 500 anos foram 500 anos de dificuldade na Europa. Por quê? Muito se perdeu com a queda de Roma. Como eu falei, as tecnologias dos aquedutos, que vocês viram no vídeo do sábado letivo, as estruturas sociais e econômicas, a segurança, né? A religião assumiu um papel, então, fundamental, porque a única coisa que tinha sobrado de Roma era o poder do Papa, beleza? O poder do Papa foi meio que substituindo ali o poder que antes pertencia ao imperador, só que não era mais o Império Romano propriamente dito, era só a ideia de Roma.
Até hoje a gente diz que o Papa, ele é o pontífice, é o guardião da ponte de entrada de Roma, não é isso? Como era o imperador lá na antiguidade. Só que isso se tornou uma ideia. O Império Romano de verdade não existia mais. Beleza? Pequenas terras, então, imagina uma terra mais ou menos do tamanho de uma fazenda hoje. A gente chama esse pedacinho de terra de feudo. Os feudos, eles tinham os reis, cada rei tinha o seu feudo ali, e esse feudo ia ter a lei própria e tudo mais. Tá calor aí não, professor? O Arley, eu tô morrendo de calor, mas né, essa blusa é mais bonitinha para usar na aula ao vivo, então tem que ser ela mesmo. Beleza? Acabando a aula, vou tomar uma ducha fria. Então, essas pequenas terras, os feudos, cada uma delas tinha o seu reino, a sua administração, a sua tradição, às vezes a sua língua. Se você fosse em um feudo, onde hoje é a Alemanha, por exemplo, e depois visitasse um feudo próximo ali, onde hoje é a França, até a língua dessas terras pequenas seriam diferentes. Não tinha mais uma noção de unidade. As pequenas terras foram se separando. Imagina, então, você não ter um país governado por um governante central, ou um presidente, um rei, nada disso. Cada fazendinha tinha o seu governante. Essa descentralização tornava uma administração ou mesmo uma unidade cultural muito difícil. A França não existia, a Itália não existia, Portugal não existia. Existiam os pequenos feudos. Beleza? E a violência e a fome eram as características mais marcantes desses séculos, de 5 a 10. Beleza? Foi nesse período aí que nós tivemos a peste negra, onde mais de, se não me engano, foi 1/3 da população europeia, mas vale a pena consultar isso porque eu posso estar errado. Muitas pessoas morriam de doenças, porque não tinha mais aquele conhecimento que os romanos tinham, por exemplo, de canalizar água limpa para as pessoas beberem, certo? Então as pessoas misturavam água limpa com água suja, não sabiam administrar isso direito, perdeu-se muito conhecimento. E aí doenças, violência e tudo mais mataram muitas pessoas. A Alta Idade Média foi um período de dificuldade, beleza? Até que chega o século X, e nós entramos no período que chamamos de o Renascimento do século XII, propriamente dito. É a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média começa com algo que nós chamamos de a invasão normanda. Os normandos eram um povo, lá da França, do norte da França, de cultura mais ou menos parecida com a dos alemães, que invadiram a ilha da Inglaterra. E essa expansão da Normandia, né, dos povos da Normandia, inclusive do imperador francês Carlos Magno, marcam, então, a Baixa Idade Média. Por que Baixa Idade Média? Porque imagine que quanto mais alto, pior seria viver nesse período, beleza? A Alta Idade Média é o período mais difícil, de mais descentralização, de mais dificuldades. Na Alta Idade Média, as coisas estavam começando a melhorar de novo. É por isso que a gente chama isso de um pequeno renascimento. Ainda não era a renascença de verdade, mas era o renascimento do século XII. É o início das coisas melhorando, tá entendendo? Então, esse sistema feudal ele começou a entrar em declínio. Esse isolamento de cada um na sua terrinha, cada reizinho no seu feudozinho, começou a diminuir, graças ao comércio. Existia um grupo de pessoas que não era preso à terra, como os servos, eles eram livres, e eles começavam a viajar de um lugar para o outro, bem distante, e traziam coisas que não tinham em um lugar para o outro. Então, por exemplo, na Europa não tinha pimenta. Esses caras pegavam os cavalinhos e ficavam vários anos viajando lá para o Oriente. Lá no Oriente eles compravam pimenta, cravo, canela, essas coisas que não existiam na Europa, e traziam de volta em caravanas. Quando chegava na Europa, pimenta era um negócio caro, porque não tinha em lugar nenhum, é tipo um jogo importado hoje em dia. Você vai comprar um PlayStation 5, acho que já tá no 5, né? Nem sei, eu parei de acompanhar no 3, não sei. Mas você vai comprar o último PlayStation aí, vai ser caro, né? Porque isso é produzido fora do Brasil. Então aqui no Brasil não tem que mandar trazer, aí fica mais caro, tá entendendo? Essa galera enriqueceu vendendo coisas por meio do comércio. E nós chamamos eles de burgueses. Por que a burguesia tinha esse nome, de burgueses, ainda lá durante a Idade Média? Porque em alemão, cidade ou fortaleza se chama burgo, beleza? Por isso você tem na Alemanha várias cidades que terminam com burgo. Aqui no Brasil também, inclusive, tem Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. Essas cidades que têm o nome terminando com burgo é porque geralmente tem alguma cultura alemã, ou até inglesa, que os ingleses e alemães são mais ou menos próximos culturalmente, beleza? Então, esses burgueses que viviam ao redor das cidades, do lado de fora dos feudos, no burgo, beleza? Eles ficaram ricos. E, por meio do comércio, as ideias começaram a ser trocadas. E aí começaram a construir aqueles castelos bonitos que a gente vê muito quando a gente vê alguma coisa sobre a Europa,
geralmente a gente está vendo construções da alta Idade Média, beleza? Lá o castelo de Buckingham, onde a rainha da Inglaterra vive até hoje, todos esses castelos bonitos da Escócia, da Irlanda, iguais esses da foto que você está vendo aí, esses castelos representam muito bem a alta Idade Média, ou seja, um pouquinho mais de cultura e tecnologia que tinha sido perdida com a queda de Roma, beleza? Então, é meio que uma montanha-russa. Com Roma, a gente estava lá em cima, a Europa estava excelente, as coisas funcionavam, apesar das guerras e tudo mais. Roma era uma civilização que a gente considera avançada para a sua época, beleza? E aí, igual uma montanha-russa, a coisa caiu com a queda de Roma e o padrão de vida caiu. Com a alta Idade Média, a gente começa a subir de novo, beleza? A qualidade de vida começa a melhorar, as pessoas começam a ter mais filhos, a população da Europa começa a aumentar, algumas doenças começam a diminuir a sua frequência, certo? E assim por diante, até que chegamos no século XV. E o século XV é mágico, é maravilhoso, deve ter sido uma época incrível de se estar vivo. Para você ter uma ideia de quão grandes coisas foram feitas durante o século XV, foi nessa época, foi nesse século, quer dizer, mais ou menos nesse século aí, nessa época, que os portugueses chegaram na América. O Brasil nasceu no século XV, só para você ter uma ideia de como ele foi importante. No século XV, então... Professor, Diga, Gabriel, pode falar. eu pensei que o Brasil nasceu em século XVI. 16, exatamente. O século XV ele foi onde começaram os processos na Europa que tornaram possíveis as grandes navegações que aconteceram no início do século XVI. O Brasil foi descoberto em 1500, tipo, no primeiro ano do século XVI. Tá entendendo? Então, durante o século XV, aquela tecnologia dos navios portugueses, de navegar se orientando pelas estrelas, todos esses estudos estavam sendo feitos. Tá entendendo? É por isso que é tão importante. O Brasil foi descoberto ali no século XVI, graças a tudo que aconteceu no século XV. Foi isso que eu quis dizer, acho que não falei muito bem. Agora entendi. Beleza? Então, esses estudiosos, esses avanços tecnológicos, essas redescobertas, porque os romanos já tinham muito dessa tecnologia, lá antes da Idade Média. Só que no Renascimento, no século XV, os europeus começaram a redescobrir tudo isso que eles haviam perdido com a queda de Roma. Beleza? E aí, esse conhecimento perdido, muito dele estava na mão dos padres. A igreja tinha preservado muitos dos escritos de, por exemplo, Aristóteles. Tem um padre católico, que a gente chama ele hoje de Santo Agostinho. Santo Agostinho ele era um filósofo que leu muito Aristóteles, porque ele sabia ler grego, e a igreja tinha guardado muitas das obras da antiguidade. E Santo Agostinho escreveu vários livros estudando o pensamento de Aristóteles aplicado a uma mentalidade cristã. Até hoje os livros dele são famosos por isso. Você se fundamenta em Aristóteles, que não era cristão, mas para desenvolver um pensamento filosófico puramente católico. Olha que coisa incrível. E isso aconteceu durante a Idade Média, beleza? A igreja, então, ela tinha esse conhecimento guardadinho. Os padres, eles aprendiam grego, aprendiam latim, estudavam essas coisas, e é graças a essa perseverança, a essa preservação que a Igreja Católica, né, proporcionou, que foi possível redescobrir o mundo clássico. Beleza? Então, artistas e cientistas passaram a se interessar cada vez mais por esse conhecimento que havia sido perdido. Imagina, então, que um padre está lá com um livrinho do Santo Tomás de Aquino ou do Santo Agostinho, falando sobre Aristóteles, e aí um cientista que aprendeu a ler grego fala, cara, vamos traduzir esse texto aqui para o francês, por exemplo, porque aí o povo normal da França, que não fala em grego, pode estudar Aristóteles. Olha que coisa incrível. Quando você espalha o conhecimento para as pessoas comuns, geralmente o que se segue é um tempo bom. Porque pessoas inteligentes geram tempos melhores, porque elas vão fazer trabalhos melhores, vão desenvolver novas técnicas, novos trabalhos, e a vida, a sociedade como um todo, ela progride, graças ao conhecimento. É por isso que é tão importante, por exemplo, você estar aqui comigo estudando. Tá entendendo? Então, a gente chama de a era renascentista, porque nascia de novo, então, tudo aquilo que nós vimos que foi perdido durante a Idade Média. Beleza? Como era que funcionava, então, essas pesquisas, esses estudos desses caras? Bom, como eu falei para vocês, a Itália ainda não existia. O que existia na Itália eram várias cidades, cada uma com um governo.
Então, por exemplo, a cidade de Veneza tinha o rei de Veneza. Outras cidades como, ai meu Deus, esqueci agora, Nápoles, da onde vem o navegador, se não me engano, Cristóvão Colombo era napolitano, era de Nápoles, ia ter um governo diferente do de Veneza. E muitas vezes essas cidades elas guerreavam entre si, beleza? Então a Itália não Ué, existia. professor, Cristóvão Diga, Colombo não era brasileiro, não? brasileiro? Não, não. Se eu não me engano, ele era. Agora eu estou lembrando que acho que ele era genovês, da cidade de Gênova. É que eu sou terrível para decorar essas coisas, mas no livro de vocês Eu tem, da pensei que onde ele ele era era. do Brasil. Eu, hein? Não, ele não era do Brasil, não, ele era europeu. Tenho quase certeza que ele era italiano, mas ou era Nápoles ou era Gênova, era uma das duas cidades. O fato é que ele era europeu, beleza? Mas, professor, Diga, Lucas. em vários livros de história fala que Pedro Álvares Cabral veio lá de Portugal. Sim, Pedro Álvares Cabral era português. Nós estamos falando do Cristóvão Colombo. O Cristóvão Ah, Colombo descobriu a América, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, vamos dizer assim. Beleza? Então, Cristóvão sim. Colombo, nas navegações dele, ele foi parar ali mais ou menos onde hoje fica a América Central, beleza? É por isso que tem vários países, inclusive estado americano chamado Colômbia e tal. O pessoal faz muita homenagem a Colombo porque ele descobriu a América, beleza? Ah, entendi. Isso aí. Pedro Álvares Cabral era um português. A gente vai falar dele quando estudar aí o Brasil. Tranquilo? Então, no século XV começa a era renascentista. Será a vida de um estudioso renascentista? O que será que esses caras faziam? Bom, basicamente o pensamento deles a gente chama de humanismo. O humanismo significa que o homem passa a se tornar o centro de tudo. A Idade Média durou cerca de 1000 anos. Começou lá em 470 e pouco, quando Roma caiu, e acabou só em 1500 com as grandes navegações. Então, durante esses 1000 anos, Deus era o centro de tudo. A Idade Média foi um período de ideias religiosas. Por exemplo, se você roubasse um pão na padaria e fosse preso por isso, você poderia acabar sendo julgado por ordalhas. Ordalhas era uma metodologia de direito, lá no mundo jurídico, né? Aquela coisa de julgar inocente ou culpado, em que perguntavam para Deus: Deus, esse cara roubou mesmo o pão ou não? E aí Deus ia responder, a gente joga ele no lago. Se ele afundar, é porque Deus disse que não, ele é culpado, então ele merecia morrer. Se ele boiar, é porque Deus disse sim, então ele era inocente, e aí ele não morreu. Entendeu como é que é? Na Idade Média, esse tipo de coisa existia. A gente estudou, por exemplo, você deve ter ouvido falar em algum lugar, da Santa Inquisição, onde as pessoas faziam julgamentos, meramente era genovês. Muito obrigado, Tamires, valeu. É porque eu não gosto de decorar muitas coisas, e é muita informação, se você for decorar tudo, você fica louco. Mas ele era de Gênova, então. Muito obrigado, viu? Logo, a Idade Média, ela tinha o pensamento todo centrado ao redor da religião. A Igreja Católica, ela, apesar de não ter um governo inteiro da França, por exemplo, a França eram vários feudos pequenos, existiam bispos católicos em quase todos, eu acho que em todos esses feudos. Tá entendendo? A Igreja Católica, então, manteve essa unidade cultural europeia. O que os feudos alemães tinham em comum com os feudos lá da Espanha? Ora, ambos eram católicos, beleza? A igreja mantinha o pensamento girando ao redor de Deus. Quando começa a Renascença, então, a gente começa a pensar mais ou menos. Você é demais, professor, só aula demais. Ah, obrigado, Gabriel, mas eu erro tanto. Enfim, paciência, né? O que acontece, então, é que a gente quer voltar para o pensamento da Roma antiga ou da Grécia clássica. E aí, quando você começa a ler Platão e Aristóteles, eu falo muito dos dois porque eu lembro mais deles, mas também tinha Pitágoras, tinha Heráclito, todos esses filósofos, eles sempre analisam o homem. Heráclito dizia assim: o homem não toma banho no mesmo rio 2 vezes, porque quando ele entra no rio a segunda vez, o rio mudou e o homem também. Você está vendo que Heráclito está tendo um pensamento filosófico centrado sobre o homem? Ele está estudando as mudanças pelas quais o homem passa, o processo de aprendizado que o homem vive e assim por diante. O homem está no centro do pensamento do Heráclito. Está entendendo isso? Platão, lá por outro lado, ele dizia assim: na cabeça do homem existe o mundo das ideias, onde ele cria as coisas maravilhosas e traz a realidade por meio da criatividade. Está vendo que, de novo, o centro do pensamento de Platão é o homem? Os humanistas lá da Renascença, eles queriam resgatar isso.
Eles falando, olha, vamos tirar Deus do meio um pouquinho, essa coisa de porque Deus quis, ou a religião no centro de tudo, vamos voltar a estudar o homem. Professor, não tem como colocar mais 1 hora, não, a aula é muito legal. Ô, Francisco, infelizmente não. Quando der às 4 da tarde, eu tenho que dar aula para o 8º ano também. Aí, mas se sair a vacina logo, a gente vai se ver muito mais e aí vai ser muito legal. Beleza? Presencialmente, a gente tem 3 aulas por semana, isso é excelente. Enfim, então, voltando para esse pensamento clássico, o que os renascentistas queriam fazer era trazer a filosofia, a ciência, a arte de volta para o homem. Ao invés de desenhar um santo, como um artista lá da Idade Média faria, a arte da Idade Média era toda voltada para a religião. Ah, eu sou arquiteto, então vou construir uma igreja. Ah, eu sou pintor, então vou desenhar Jesus, vou desenhar os santos. Ah, eu sou um escultor, eu faço estátuas, vou fazer estátuas de Santa Maria, por exemplo. Isso durante a Idade Média. Lá no humanismo, a gente quebra esse padrão. Então, não vou ficar desenhando santos. Leonardo da Vinci desenhou esse homem aí, você já deve ter visto essa imagem antes, com os braços e as pernas abertos assim, para mostrar a anatomia de um homem comum. Não é um homem santo, não é um homem iluminado por Deus, nada disso. É um ser humano. Beleza? E isso é muito legal, porque quando você centra o pensamento no ser humano, isso torna possível, por exemplo, a medicina. Ora, a medicina é o estudo dos processos que acontecem no corpo humano, de modo a promover a saúde desse corpo. Sim ou não? Então, Da Vinci, ele observa o homem fora a religião, não o homem santo, mas o homem por si só. E dessa forma, imitando os gregos e romanos, porque na Grécia e na Roma esse conceito já existia, essa arte humana começa a ressurgir, ou como nós chamamos, a renascer. Se você está escrevendo aí, está com o seu caderno, anote, porque isso é muito importante. A renascença é o tempo do humanismo. A renascença é o tempo do humanismo, beleza? É quando tudo gira ao redor do homem, do ser humano. O ser humano volta a ter muita importância. Quando você vê uma pintura do Leonardo da Vinci lá, a Mona Lisa, por exemplo, ele está representando o que ele achava um ideal de beleza, uma pessoa bonita, com o rosto, o olhar e a cor da pele e o cabelo. Aquilo ali é um padrão de beleza do próprio pintor. Você percebe que a Mona Lisa não está retratando um santo, nem uma imagem religiosa. Você vai postar o material dessa aula? Sim, Vinícius, sempre. Assim que der, eu acho que umas 6 da tarde eu devo conseguir postar, porque eu vou acabar de dar aula lá para o 9º ano, e aí eu vou postar tanto a gravação, quanto o material impresso, quanto o material complementar. Vai estar tudo lá na plataforma. Belezinha? Então, o humanismo, ele é o resgate do homem, tirando a religião do seu centro. Beleza? E quem é que pagava por isso, né? Porque estudar arte é difícil, sim ou não? Alguém já tentou fazer aula de violão? Já tentaram fazer aula de violão? Eu Oi, faço. Francisco. Você faz aula de violão? Sim. Sua mãe deve pagar por essas aulas, eu imagino, porque o professor deve receber um saláriozinho ali, né, e tal. Então, estudar esse tipo de coisa, arte, música, pintura, é uma coisa que é meio difícil, né? Porque assim, olha, a Ana Clara também faz. Legal, Ana, muito bom. Porque, veja bem, você aprender, sei lá, matemática, geografia, história, é fundamental, né? Você tem que aprender essas coisas para poder trabalhar depois e ganhar dinheiro. Mas violão não é obrigatório, né? Você aprende porque gosta, porque é muito interessante. Lembrando uma coisa que o senhor falou, a peste negra matou 40% da população. Ah, você deu uma pesquisada aí? Que bom. Eu nunca sei direito a porcentagem, até porque alguns autores mudam ela. Tem autor que fala que é 30, tem autor que fala que é 50. Então, eu não, sinceramente, eu não decorei. Eu sei que muita gente morreu de peste negra na Idade Média. Assim. Beleza? Um fato bem triste, por sinal. Então, estudar arte não é uma coisa que dá muito dinheiro, tá entendendo? Porque a arte, ela representa a beleza, ela representa a melhor parte da vida, ela não é o básico. Plantar arroz e batata do chão não é arte, é sobrevivência, tá entendendo? A arte, então, é para quem já passou da fase da sobrevivência. Quer dizer, você já aprendeu a plantar suas batatas, já está produzindo ovo lá com as suas galinhas, já tem comida, está tranquilão, então está com tempo livre para estudar arte, tá entendendo? Ora, o cara, para chegar no nível do Leonardo da Vinci, ele tinha que ter muito tempo livre, né? Será que o Leonardo não trabalhava? Professor, eu faço às vezes umas aulas no YouTube de desenho, estou desenhando mapa mundi. Legal, Lucas, muito bom. Desenvolva seu senso artístico.
A arte faz bem para a alma. Então, veja bem, é, nunca te tive um professor assim tão legal. Que bom, Gabriel, que bom que você está gostando. O que acontecia com o Da Vinci é que ele desenhava muito bem, o cara era super inteligente, e além de ser um artista, ele era um cientista. O cara projetava aviões. É sério, o Leonardo da Vinci, ele projetou um avião. Teve gente que fez lá de acordo com o que ele tinha desenhado e tal, e a parada voa mesmo, tá ligado? Ele era um gênio. Pô, mas do que será que esse gênio trabalhava? Será que ele não tinha que plantar umas batatas também para ter o que comer? Porque, né, ele tinha muito tempo para ficar pintando. Da onde vinha o sustento do Leonardo da Vinci? É aí que entra uma figura importante da Renascença e do humanismo, que são os mecenas. Os mecenas, numa partida de xadrez, duas pessoas têm poderes, uma tem poder de mentes, o outro poder de ler o futuro. Quem ganha? Ixi, difícil dizer, hein? Depois da aula eu vou pensar nessa resposta aí para te dar. Quem eram os mecenas, então? Eram os caras ricos, lembra que eu falei dos burgueses que viviam ao redor das cidades e enriqueciam com o comércio? Esses caras tinham, tipo, muito dinheiro. Para você ter uma ideia, na cidade onde Da Vinci morava, que agora eu me esqueci, eu não me lembro onde era, e vivia um cara chamado Lorenzo de Médici. Vamos ver em qual cidade de Lorenzo de Médici. Porque eu estou me esquecendo mesmo tendo estudado isso agora há pouco. Ele vivia na cidade de Florença. Muito bom, lembrei. Então, na cidade de Florença, na Itália, me desculpem ter esquecido, é porque eu estudei isso ontem à noite, estava com um pouco de sono, mas na cidade de Florença, lá na Itália, tinha um burguês que tinha muito dinheiro. O cara tinha enriquecido muito fazendo comércio e tal, comprando e vendendo coisas, e ele tinha dinheiro para dar e vender. E aí ele chegou para o Leonardo da Vinci e falou: Leonardo, faz o seguinte, vem morar aqui no meu castelo, cara. Professor, tem até um filme que se chama Código da Vinci. Ah, muito bom, com Tom Hanks, né? Isso mesmo. Esse mecena, que era o Lorenzo de Médici, ele disse: vem morar no meu castelo, Leonardo. Eu te dou comida, te dou casa, te dou proteção, você vai viver tranquilão aqui, mas as pinturas que você fizer, as obras de arte que você criar, vão ficar penduradas na minha parede, porque eu gosto muito da sua arte. Bota fé? Já é ou já era? E o Da Vinci falou: pô, comer de graça? Morar de graça em Florença, que era uma cidade importante? Mano, já é, partiu. Vamos morar com o de Médici, velho. E aí ele foi lá morar no Palácio do Médici. E Médici era um nome importante na Itália, esse cara tinha dinheiro. Até hoje, então, grande parte do acervo aí do Leonardo da Vinci, que está exposto nos museus do mundo, né, no Louvre, lá na França, etc., teve que ser comprada da família do Lorenzo de Médici, beleza? Porque ele é que financiava, ele era o mecena do Leonardo da Vinci. Então, só relembrando, o que é o mecena? Ele é aquele cara muito cheio da grana que financia a obra de um artista durante o Renascimento. Esse artista está lá pesquisando, estudando sobre Grécia e Roma e renascendo a cultura clássica da Europa, mas quem paga pela comida dele são os mecenas. Quais países têm reinaldo? Reinaldo, isso quer dizer reinado? Ainda são reis, monarquias? Tem vários países no mundo que ainda são monarquias. Dentre eles o Japão, Dinamarca, Suécia, Noruega, Inglaterra, a Espanha é monarquia também. Professor, tem arte de Leonardo da Vinci aqui no Brasil? Cara, eu acredito que aqui no Brasil não tenha nada dele. Eu posso estar errado, talvez alguém tenha comprado, né? Mas eu acredito que não tenha nada dele. É difícil dizer porque o cara fez muitas obras, né? Tem muitas esculturas do Leonardo da Vinci, muitas pinturas, muitos livros, né? Onde ele estudava ciência e tal. Então, eu não sei se todas as obras dele estão no mesmo lugar ou se está tudo espalhado por aí, mas eu imagino que não tem nenhuma no Brasil, não. Diga, Francisco, você levantou a mão aí, pode falar. Em sites, professor, tem as obras de Leonardo da Vinci? Onde? Nos sites da internet, tem? Ah, sim, na internet você encontra. Se você escrever assim, obras de Da Vinci, você acha muita coisa na internet. Inclusive a Mona Lisa, que é um clássico, mas também as obras que eu considero mais importantes, que são os esquemas científicos. Lá o Da Vinci, ele por exemplo, olha só que coisa louca. A gente vem aqui na internet e escreve assim, Da Vinci, planos científicos. Vamos ver o que a internet mostra, por exemplo. Professor, eu não consegui ler o chat. Espera aí, deixa eu ver se eu acho. Onde está o chat? Professor, o senhor faz quantas horas de aula? 3 horas nessa terça-feira, né, hoje. 1 hora com os sétimos, 1 com os oitavos e 1 com os nonos. Enfim, e a gente vê aqui os planos científicos do Da Vinci. Olha que coisa incrível que esse cara planejava.
Tem um esquema aí de molas e engrenagens, tá vendo? Provavelmente uma máquina aí para transportar água de um lado para o outro. Ele fazia planos para máquinas voadoras, vocês devem estar vendo esse desenho. Ah, tá meio pequeno, né, na apresentação. Deixa eu ver se eu consigo abrir maior. Abrir em uma Professor, nova guia. Oi. eu já vi uma vez aquele negócio lá que ele fez, lá que tem asas. Isso, é um aeroplano que chama, é o plano É, de um avião. O Da Vinci não chegou a construir um avião, mas ele fez cálculos matemáticos e planejava como poderia fazer aquilo ali voar. E, cara, você tem que ser muito inteligente para planejar um avião, porque se você fizer um avião de isopor ou mesmo de papel, dificilmente ele vai voar. Tem que ter a forma certinha e tal, não é uma coisa fácil. Tá entendendo? E o Da Vinci, você tá vendo aí, um avião com uma asa espiral, tá vendo aí essa imagenzinha? Tá meio pequeno aí, mas isso daí é o plano de um helicóptero. Se você fizesse isso aí girar, o Da Vinci imaginava que essa asa girando em espiral faria a máquina subir. Hoje em dia a gente tem isso daí, claro que é bem diferente, mas a ideia é a mesma, beleza? É um helicóptero. Eu considero professor, essa parte da obra do Da Vinci a parte mais importante, porque ele foi o primeiro cientista, beleza? professor, Isso que eu a gente acho que chama de. o, o cara lá que inventou o avião, Sim, ele o Santos tirou Dumont. bases de projetos que o Da Vinci fez. É possível. O Santos Dumont, ele também era um estudioso, um cientista, então é possível sim que ele tenha lido a obra do Da Vinci, né, como para ter uma inspiração ali e tudo mais. Então o Vinícius está dizendo ali que ele deve ter até criado a NASA. A NASA não, né, mas sim, ele era um crânio. Você está vendo aí na imagem, então, um aeroplano do Da Vinci, beleza? Esse daí é um selo comemorativo de algum lugar, mas é o desenho baseado no original dele, beleza? O cara tinha criado, então, o plano de uma máquina que voasse. Lembrando que isso foi logo depois do fim da Idade Média, onde as pessoas viviam de armadura, batendo de espada um no outro. É um crescimento maravilhoso, é uma evolução gigantesca. Tá entendendo isso? Bom, Ele e aí era por um, último, ele era cientista, pintor e matemático. isso, pois é. O Da Vinci ele fazia muita coisa. E a gente está falando muito do Da Vinci porque ele é o melhor exemplo de um filósofo, de um estudioso lá da Renascença. Mas nós tínhamos muitos outros. Tinha o próprio Abaixa a Michelangelo. mão, Lucas. São muitas, não é? Tinha o Michelangelo, que era famoso. Tinha o Rafael, alguma coisa, não me lembro do sobrenome do Rafael. Mas sabe aquelas tartarugas? Já ouviu falar das tartarugas ninja? Os nomes das quatro Sim. tartarugas ninjas são de pintores famosos da Renascença. Então você tem o Leonardo, que é o da Vinci, né, que é uma tartaruga. Tem o Rafael, tem o Michelangelo e tem o outro que eu não me lembro agora, o Donatello. O Donatello também era um Donatello. escultor famoso. Isso. Então as tartarugas ninja têm o nome aí de escultores e pintores famosos da Renascença. O Da Vinci não era o único, beleza? Se você acessar o Google aí e procurar pintores renascentistas, você vai ver um monte de coisa incrível, beleza? Só que a gente não pode só falar bem desses caras, né? Será que eles não cometiam nenhum erro? Será que eles não faziam nada de errado? Pois é. Infelizmente, foi também durante a Renascença que começou a surgir o que hoje é uma coisa muito comum, principalmente se você tiver Facebook, você vai ver muito isso, que são as ideologias. O que é uma ideologia? É o pensamento e a opinião, como eu coloquei no título, aplicados à política. Então, quando você pega um pensamento, um conhecimento, vamos supor, Platão, e transfere isso para a política, isso vai começar a se tornar, devagarinho, uma ideologia. Infelizmente, durante a Renascença, a ideologia já estava presente. Qual artista você gosta mais? Vinícius, eu gosto muito de um artista contemporâneo. É... Cara, eu não me recordo o nome dele, mas eu seguia ele no Facebook. Ele é um japonês que faz pinturas mais ou menos em estilo renascentista também, então você vai ver pinturas igual esse autorretrato do Da Vinci que eu tinha colocado aí. Só que ele faz isso hoje em dia, com pintura e tal. Eu me esqueci o nome dele, mas ele é um japonês muito talentoso. É o meu artista favorito atualmente. É o meu pintor favorito. Então, o que era a ideologia, principalmente lá durante a Renascença? Bom, politicamente, a Europa ela estava se transformando, né? A igreja estava perdendo poder, certo? Onde antes os bispos mandavam muito e a igreja tinha muito dinheiro e tudo mais, as pessoas que viviam lá nas cidades-estado e mesmo nos feudos que estavam entrando em declínio e tudo mais,
elas abandonavam a igreja cada vez mais, certo? E essas pessoas que se afastavam da igreja, elas criavam justificativas para dizer por que que não gostavam da igreja. E aí eles diziam, olha, esses padres aí são obscurantistas, eles escondiam o conhecimento, eram todos ignorantes. Se não fosse a Renascença e nós resgatando a cultura de Roma, os padres ainda teriam a gente de joelhos plantando batata lá na Idade Média. Tem muita gente que dizia isso lá no Renascimento. Só que isso é um pouco incongruente se você pensar bem. Por quê? Esses próprios padres foi que mantiveram o conhecimento da antiguidade. Eles não desprezavam ou proibiam o conhecimento. Pelo contrário, eles estudavam Aristóteles, como eu falei do Santo Agostinho. Ele lia Aristóteles e escrevia comentários a respeito desse pensamento, certo? Então, é muito tentador a gente separar a história em vilões e heróis. Bom, a igreja era malvadona, porque a Idade Média era tudo ruim, tinha peste negra, e os humanistas eram os heróis, porque no Renascimento foi tudo maravilhoso e o Da Vinci fez obras incríveis. Só que a história não é tão simples assim, você entende? Os padres, eles faziam o possível de acordo com as opiniões deles, mantendo o conhecimento dentro das igrejas e tal, até para proteger de ataques ou o que quer que fosse, da melhor forma que eles conseguiam. Ao passo que os humanistas, lá no Renascimento, eles buscavam resgatar a cultura clássica também da melhor forma que conseguiram. O maior desafio para a gente estudar a história é não julgar a história, entende? O fato de o Renascimento ter sido incrível e a própria descoberta do Brasil ter sido fruto desses avanços tecnológicos não significa que os humanistas eram sempre bons. Vocês estão vendo um desenhozinho feito à mão aí, da época do Renascimento, que era uma propaganda política. Sim, já existia propaganda política no Renascimento. E ele desenhou aí uma figura lá do Apocalipse, que era uma figura de uma mulher, que é descrito lá na Bíblia, em cima de um dragão, com uma coroa, e essa coroa era igual à do Papa. O que o desenhista estava querendo dizer com essa propaganda política, então? Que a igreja era a parte ruim descrita lá no Apocalipse, era o dragão e o monstro, tá entendendo? Então, infelizmente, essas disputas e discordâncias políticas, elas já também existiam durante a Renascença, beleza? Porque o poder saía da mão da Igreja Católica e estava indo cada vez mais para as mãos da burguesia, beleza? O Ricardo chegou bem na hora da aula acabar. Meus queridinhos, esse é o último slide. O pensamento e a opinião levam à ideologia. É importante ter isso em mente, porque muitas vezes quando a gente está lendo sobre a Renascença e o Renascimento, a gente tende a pensar que a Idade Média foi tudo horrível porque a igreja era muito malvadona. E isso não é verdade, tudo bem? Nós tivemos, sim, obras de arte incríveis durante a Idade Média também. Tivemos castelos incríveis sendo construídos na Idade Média. E vocês vão ler na internet, com certeza, porque o pessoal adora falar isso, que na Idade Média todo mundo era fedorento porque ninguém tomava banho. Isso é uma mentira, tudo bem? Na Idade Média foram criadas as primeiras universidades. A Universidade de Cambridge e de Stanford, por exemplo, elas existem desde a Idade Média, antes do Renascimento, beleza? Então, na Idade Média, as pessoas tomavam banho, sim, elas não eram fedorentas, elas estudavam, sim, beleza? Só que quem tinha o poder político era a igreja. Como os humanistas da Renascença não gostavam muito da igreja, eles deixaram para nós essa ideia de que a igreja era a grande vilã da história. Mas a história não tem heróis e vilões, ela é o que é. Beleza, queridos? Desculpa o atraso, professor, o link chegou para mim agora. Poxa, Ricardo, que pena, mas tudo bem, a aula está gravada, você pode assistir depois de novo, tá? No fim do dia eu vou postar lá no Google Classroom essa gravação inteira. Queridos, no mais a nossa aula acaba hoje. Pessoal, quem ganhou a partida de xadrez? Ah, Vinícius, eu também não consegui chegar a uma resposta ainda não. Vou ter que tirar um tempo de folga para pensar nisso aí depois. Amanhã, talvez, ou depois. Senhores, lembrando que essa aula é só a história do Albert Einstein. Acho que eu assisti no National Geographic, no canal, há algum tempo atrás. Quando os meus pais tinham TV a cabo, porque eu não tenho dinheiro para isso, né? Mas eu assistia na casa dos meus pais quando eu ia visitar. Enfim, lembrando que essa aula é só um resumão, tranquilo. O conteúdo mais aprofundado sobre a Renascença vai ser postado no Google Classroom ao longo das próximas 2 semanas, dessa semana e da próxima, até a nossa próxima aula ao vivo, tranquilo, incluindo a atividade avaliativa.
Lembrem-se que cada aula ao vivo dessa corresponde a uma atividade avaliativa, tranquilo? Então, estudem todo o conteúdo que vai ser postado devagarinho aí na sala do Google Classroom para responder às suas atividades avaliativas. No mais, nossa aula termina aqui. Um forte abraço para vocês. É sempre um prazer revê-los. E tchau, tchau. Eu vou interromper a gravação aqui para poder postar no YouTube depois.